Alô, alô, oba! Cheguei! Paulinho Boa Pessoa, tô aqui, mão estendida e o coração tá muito escancarado, viu? Para você ocupar o seu cantinho especial. De cara, agradecendo ao carinho de vocês todos. Obrigado a você que já se inscreveu. Mas você que entra no nosso canal, ouve a história e sai de fininho. Não, por favor, se inscreva, mantenha a tua inscrição, muito importante, e curta dando o seu joinha. O YouTube dá muito valor e aí ele propaga o canal, sabe? O canal se fortalece, a gente fica assim importante para a plataforma e recebe mais cartas. Não é legal? Você ajuda o canal te ajuda. Olha, muito obrigado a você por ter escolhido o nosso canal, porque eu reconheço que há muita coisa, gente de Deus, há tanta opção hoje. A rádio, televisão, internet. Quantos canais existem no YouTube e você escolheu o nosso? Que privilégio meu. Devo muito a você. É por isso que eu tenho muito respeito por cada ouvinte nossa. Cada ouvinte merece todo o meu respeito, carinho e amor, tá? Por falar em ouvintes especiais, quero mandar um beijo para Ana Paula Batista. Ana Paula Batista, você entrou e é a nossa número 62 da família Boa Pessoa, entre os membros, Ana Paula. Que legal, obrigado, Aninha. Obrigado mesmo, viu? Então a Mariana Aio voltou, né, a ser assinante. Então ela ficou sendo a 61 e ela já estava, mas ocupou esse lugar, né, porque ela não deixou cair o número, porque automaticamente ela havia deixado de ser assinante e voltou, né, Mariana Aio? Obrigado. E Ana Paula Batista, idem, igual a Diana Souza fez. Muito obrigado a vocês todos, viu? Comentários aqui. O Paulinho, sobre a história, sou mãe de 2, mas só pude amar um, diz a Cida Lima. Na minha opinião, você, mulher, essa mãe, evitou uma tragédia, porque poderia ter sido muito pior do que foi. Muito pior, diz a Cida Lima. Obrigada, viu, Cida, pela tua posição aqui. Na história da meia-noite, a mulher e o lobisomem, Paulinho, eu adoro história de meia-noite, da história da meia-noite. Tem uma história, Paulinho, que ela, na minha modesta opinião, acho que está travada. O Monstro no Meu Quarto. Eu fui tentar ouvir essa história, está escrito que é só permitido ouvir por membros. Eu fiquei triste. Adriana Andrade, não fique triste. Não fique triste, porque isso eu jamais fiz, repito, eu nunca fiz isso. Se isto aconteceu, foi algum erro de algum membro da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito coesa, muito unida, mas é uma equipe humana, quer dizer, alguém pode ter cometido um equívoco, tá? Se não foi alguém da equipe, foi algum erro da própria plataforma. Mas tenha certeza que ainda hoje eu vou atrás dessa história, que eu também não consegui encontrar, mas eu vou atrás dessa história para liberá-la. Pode ter certeza, isso não partiu do Paulinho Boa Pessoa, tá? E tenho certeza que ninguém da equipe fez isso de maneira intencional. Talvez, isso eu admito, talvez tenha feito até por um momento, sabe? Porque tem uma opção no YouTube, quando você pode, assim, deixar por alguns minutos que os membros ouçam primeiro. É um privilégio. Até aí, tudo bem. Mas nem isso nós fazemos. Mas isso pode acontecer. E pode ser que alguém tenha feito isso, de ter permitido que membros ouvissem primeiro e depois não houve a liberação para o público. Porque eu vou repetir uma coisa que eu já disse respondendo a um ouvinte. Eu não tenho nenhuma intenção que uma história tenha poucas visualizações. Porque, veja, nós temos uma família de membros maravilhosa, mas são 61 pessoas hoje. 61 pessoas. Uma história nossa
Tem histórias nossas que ultrapassam 50 mil visualizações ao longo do tempo, né? 100 mil visualizações. Então, por que eu teria interesse de que 61 pessoas escutassem uma história? Até porque eu tenho que respeitar quem me escreve também, lógico. A pessoa, quando ela escreve, ela se dá ao trabalho de mandar um e-mail contando a sua história, com tantos detalhes. Ela, no mínimo, deseja que a história dela seja ouvida pelo máximo de pessoas possível. Entende? Vou ver isso com muito carinho e confie na minha palavra. Tenho muito apreço pelos membros, mas eles são minhas testemunhas de que não há nada assim exclusivo para os membros. Quero fazer, mas não em termos de história. Eu quero promover um dia um encontro. Eu tenho assim uma ideia, ou num teatro, ou num hotel, num restaurante. Eu tenho uma ideia de promover um encontro da família Boa Pessoa. Aí eu quero fazer isso convidando os membros do nosso canal. Mas isso é mais para frente. Meu objetivo é formar uma família até 100 pessoas. Mas isso é outra história. Quero fazer promoções, aí é outros 500, aí é outra conversa, tá? Mas história, que é a razão do canal existir, eu não posso deixar apenas para que membros ouçam. Todos devem ouvir, todos devem participar, ok? Acho que eu falei demais do meu tamanho. Isso posto, nossa, a história de hoje é interessantíssima. Então eu vou cantar. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A Idaline escreveu história interessante demais. Aquela casa era rica e legal, mas alguma coisa mexia com o seu astral. E o que aconteceu? Bem, o que aconteceu no interior daquela casa mudou a vida de todos, inclusive de Idalina. E a história acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Idalina de Campos Góes e hoje eu quero lhe contar a minha impressionante história sobre tudo o que eu vivi dentro daquela casa. Mesmo hoje, eu ainda não consigo acreditar nas coisas que eu vi. Sabe, Paulinho? As coisas que vi, as coisas com as quais tive que conviver por um momento e que acabou repercutindo assim pelo resto da minha vida. Bom, começando, eu fiquei primeiro muito lisonjeada quando o filho da antiga patroa de mamãe me convidou para eu ser gerente de um bar que ele havia acabado de comprar. Eu e ele, nós tínhamos praticamente a mesma idade. Nós nos conhecemos quando a minha mãe trabalhava na pensão que pertencia à mãe dele. E foi ali que nós fizemos amizade. O nome dele, Vitor, e ele sempre me pareceu ser um sujeito muito bacana. Me animei com aquela possibilidade, até porque não era apenas mudar de emprego para mim, mas era uma mudança radical de vida. Eu teria que mudar de cidade, e eu estava precisando daquilo. Eu havia acabado de me separar, tinha me separado, e fiquei com a nossa filha do casamento, então eu precisava ganhar dinheiro bastante para sustentá-la. A minha mãe me ajudava a tomar conta da minha filha, e isso me deu toda a condição. Então deixei a minha filha com a minha mãe e me mudei para aquela cidade que eu tinha certeza que me faria bem. Fui para uma cidade praiana. Esse era até um antigo sonho meu. Fui, portanto, para o litoral. O bar que o Vitor havia comprado estava bem caidinho, viu? Era, desculpa usar a expressão, mas eu vou usar para que vocês possam entender.
O bar estava uma verdadeira espelunca. Mas uma coisa realmente é certa: ninguém vende o que está dando dinheiro. Se vende o que está dando lucro, não seria um negócio bom, né? Então se vende sim, mas aquilo que está dando prejuízo. Era exatamente o que acontecia com o bar. Aquele bar, ele era frequentado assim por trabalhadores, mas pessoas com mais de 60 anos. Eram frequentadores assim com muita idade, uma idade avançada. Uma pessoa aposentada, sabe? Olha, nada contra esse público, mas por incrível que pareça, acaba espantando um público mais jovem. Os senhores ocupavam as mesas do bar para ficarem jogando dominó, jogando cartas, e não se gastava muito, sabe? Aquele jogo de dominó se arrastava, o pessoal tomava uma cervejinha, duas, mas ficava naquilo. Então eu comecei o meu trabalho. Não cortei o dominó de cara para não perder também aquele público, mas mudei a decoração do bar e comecei a colocar música ao vivo, mas tocando assim coisas mais modernas. De vez em quando eu deixava que o músico tocasse um Nelson Gonçalves para satisfazer os coroas. Foi dando certo a minha mudança. Eu fui percebendo que a faixa etária dos frequentadores foi caindo e começou a vir gente mais da minha idade, faixa dos 40, e foi descendo até que o bar começou a bombar com a moçada, como a gente diz. Poucos coroas ainda frequentavam o bar, mas entre os coroas, Senhor Tadeu. O Senhor Tadeu, ele era um médico aposentado já. Ele tinha por volta de 70, 72 anos e ele era o rei do dominó. Esse senhor Tadeu, ele além de jogar dominó muito bem, ele jogava cartas. Eu peço aqui entre parênteses que, por favor, vocês não se esqueçam do senhor Tadeu, porque ele será muito importante ainda nessa minha história. Esse médico, que tinha abandonado assim a profissão, ele tinha uma particularidade. Ele era um senhor espírita. E foi assim até que ele me cativou, dizendo que ele tinha dons mediúnicos e que ele reconhecia em mim. Quando ele me olhava, quando ele me via, ele falava assim para mim: Idalina, vem cá. Você nunca foi assim num centro espírita? Eu dizia para ele que não. Ele falou: não, você tem dons mediúnicos. Eu vejo, não quero te assustar, mas eu vejo assim umas coisas perto de você. Eu falava: vai, cruz incrédulo, pelo amor de Deus, seu Tadeu, nem toca nesse assunto que eu morro de medo. Ok, ele me respeitava. Além do senhor Tadeu, eu fui fazendo amizade também no bar. Dionísio. Foi uma outra amizade. Eu e Dionísio, nós tínhamos praticamente a mesma idade. E aí, como vai? Bem, e você? Eu gostei aqui do bar. É sério? Sabe por que eu gostei? Porque esse bar aqui ele tem personalidade. Eu já andei aqui pela cidade várias vezes e por aqui não tem bar assim. Gozado, né? Eu passava por aqui e nunca antes havia entrado. Hoje eu entrei e gostei. E vou lhe contar, eu não gosto assim de ambiente de bar, porque bar tem cheiro de desespero e de rejeição. Já aqui não, eu sinto que é diferente. Eu agradeci ao Dionísio, ele foi tão simpático e com certeza eu estava pelo menos no caminho certo, né? Foi um indicativo que ele me deu. Ele me pediu um uísque e 2 copos. Eu não entendi o motivo, porque ele estava sozinho. Quando o servi, foi que a ficha caiu. Quando ele falou: vê o tanto que eu coloco para você. Ai, não, Dionísio, eu não posso beber em serviço. Ele fez uma cara assim, de chateado, e aquilo me tocou. Eu falei: tá, então tudo bem.
Mas com você eu bebo assim mesmo. Com gelo, por favor, um pouquinho, tá? Coloca um pouquinho. Bom. Que tal o uísque, Dionísio? Excelente, esse aqui não é batizado, não. Então vamos fazer aqui um brinde à nossa amizade e aos bares de personalidade. Saúde. Você sai que horas? Ele me perguntou. Eu tinha gostado dele, sim. Eu tinha na época 44 anos, já disse separada, e eu não queria parecer fácil. Quer dizer, eu não queria, assim, entrar em nenhum outro relacionamento. Então eu falei, sem precisar a hora, que eu ficaria até que o bar fechasse. Aliás, era eu quem fechava o bar. Ele, inteligente, se tocou que eu estava dispensando, com um jeitinho, mas dispensando, com educação, mas dispensando, e era exatamente isso que eu estava fazendo. Foi aquele apenas o primeiro contato meu com Dionísio. Teríamos ainda, e vocês verão ao longo da história, muito mais assuntos a serem compartilhados. O bar bombou. É uma expressão que está na moda, né? Pegou mesmo. O movimento cresceu muito. O ambiente ficou pequeno para tanta gente. Mas foi aí que eu descobri uma outra coisa, que bar se vende quando ele está ruim, né, para fechar, como aquele que o Vitor tinha comprado, ou também se vende o bar na alta, quando o bar está arrebentando, está bombando. Vitor então me comunica. Ele havia vendido o bar para um grupo de investidores. Me agradecia pelo bom trabalho, mas eu estava dispensado agora. Ele tinha vendido o bar, eu podia voltar para casa. A minha missão havia sido cumprida. Nossa. Eu não gostei nada da atitude do Vitor. Eu havia batalhado tanto pelo bar, e agora que o bar estava caminhando sozinho, ele vende. Olha, ele nem me consultou. Bem, mas afinal de contas me consultar por quê, né? Quem eu era na fila do pão? Apenas a gerente. Mas eu não era a dona. Só que tem uma coisa. Eu tinha me dado bem na cidade praiana. A minha saúde melhorou. Eu tinha assim um problema com bronquite, e eu acho que a umidade marítima, ou a tranquilidade do lugar, sei lá o que foi. Se foi a umidade relativa do ar, ou se foi a junção de tudo isso, a paz daquele lugar. Eu estava bem melhor em termos de saúde. E outra coisa, sabe? Eu tinha esquecido da minha vida sofrida de antes. Eu me enturmei, eu me dei bem com o pessoal de lá. Eu havia feito amizades importantes, e entre esses amigos, o Dionísio, o frequentador do bar, o seu Tadeu, o médico que era aposentado e era espírita, um senhor de pouco mais de 70 anos, o rei do dominó, o rei do jogo de cartas. Então, no dia que eu fiz o meu acerto de contas com o Vitor, eu falei com os dois amigos que eu tinha. Seu Tadeu chegou até a pensar em comprar um bar. Ele coçou assim a cabeça, era um senhor espetacular. Ele falou: Idalina, estou pensando aqui em comprar um bar para você tomar conta. Eu fico jogando dominó, jogando cartas, e você trabalha. Eu tenho tanta confiança em você. Eu gostei do que ele falou, dei risada, gostei da ideia do seu Tadeu. Mas será que ele de fato seria capaz de fazer isso por mim? Sim, talvez fosse, mas quando? Eu não podia me dar o luxo de ficar parado esperando. Eu precisava trabalhar a toque de caixa. Afinal, eu havia deixado a minha filha com a minha mãe e eu tinha que mandar dinheiro para elas todas as semanas. Pelo jeito, o projeto do seu Tadeu, que tanto me agradou, não era para tão já. Foi por isso que eu resolvi aceitar aquela oportunidade que o Dionísio me apresentou. O Dionísio
Ele não era da cidade. Ele vinha sempre do Rio de Janeiro para trazer dinheiro para uma tia-avó que morava numa mansão por lá. Essa tia-avó se chamava Dona Lorena e vivia sozinha numa casa imensa. Essa senhora estava precisando de uma cuidadora. O salário era muito bom. Eu nunca tinha realizado esse trabalho, mas o Dionísio falou para mim: você tem todo o jeito. A minha tia precisa de uma companhia, sabe? Alguém que lhe fizesse uns lanches em horários noturnos, ou uma vez que ela dormia pouco, e que, acima de tudo, lhe fizesse companhia. Então, diante de tudo que ele me viu fazendo no bar, reputou-me como sendo a pessoa ideal para esse trabalho junto da tia dele. Eu já estava aprovada pelo Dionísio. Eu também gostei principalmente quando ele falou do salário. Nossa, o salário era muito convidativo. Era melhor do que eu ganhava no bar. No bar, eu ganhava também umas comissões, mas, sabe, eu dependia muito de caixinha, apesar de ser a gerente. O salário era fixo e melhor do que do bar. Então, eu fiz mais uma mudança radical na minha vida. De gerente de bar do agito, eu me tornei o que inicialmente eu vou chamar de cuidadora de idosa. E foi assim que eu fui parar naquela mansão, naquela cidade praiana. Fui então conduzida por Dionísio. Fui conhecer o meu novo emprego. Não seria apenas emprego, mas moradia também. Dionísio me apresentou para a tia-avó, a Dona Lorena. A Dona Lorena, ela era uma senhora bonita, com ares aristocráticos. Para quem não sabe o significado, eu quero dizer que ela era uma pessoa fidalga, nobre, uma pessoa que pertence a uma casta superior, uma mulher fina por natureza. Foi quando ela me disse com a voz pausada de gente educada: Idalina, a casa, conforme você pode ver, é grande, mas não se assuste. Você não será responsável pela limpeza. Já tem quem venha fazer a limpeza. O seu negócio aqui na casa será comigo. A casa tem 7 quartos, mas a maioria está com entulhos, então você nem precisa entrar neles. O seu quarto fica no andar de cima, a sala de jantar é aqui, mas eu gosto de fazer minhas refeições lá em cima no meu quarto vendo TV. Vem comigo. Eu então percebi, eu notei, que a Dona Lorena estava firme. Ela andava de maneira resoluta, imponente. Não usava bengala e a casa tinha escada. Ela é uma senhora saudável. Ela parecia totalmente saudável. Então eu não sabia por que ela precisava de uma cuidadora. Mas na medida em que andávamos, ela me dizia que a casa tinha sido construída havia 200 anos. O quê? 200 anos, Dona Lorena? Era realmente uma casa das mais antigas do lugar, mas muito bem conservada. Foi quando ela me mostrou o quarto que seria meu a partir daquele dia. Eu não sei se foi cisma da minha parte, mas me pareceu, no momento em que eu pisei no interior do quarto, que eu escutei uns barulhos, umas pisadas firmes no chão. Mas como eu estava com a patroa, fiquei na minha. Aí, dali, ela me mostrou o seu quarto, que não ficava muito distante daquele. Enquanto ela me apresentava tudo, eu pensava comigo: olha, foi uma mudança total.
Eu agora estou morando num bairro rico, numa mansão antiga, é verdade, mas estou morando num bairro nobre. Muito bom, né? E o salário que eu vou ganhar aqui, sabe? Eu estou achando até que eu vou dar uma melhorada na minha situação financeira. E nem terei que pagar mais aluguel. E o salário é muito bom. Ah, isso tudo eu estava pensando comigo, sabe? E naquela mesma tarde, pronto, eu já fiquei trabalhando por lá. Na hora do jantar, eu levei a comida para Dona Lorena, lá na sua cama enquanto ela assistia televisão. Obrigada, Idalina, disse a senhora deitada na cama e vendo TV. Eu disse para ela, bem, eu vou estar no meu quarto, Dona Lorena, se a senhora precisar, é só chamar. Ela disse, não vai não, senta aqui, veja um pouquinho de TV comigo. Foi para isso que eu contratei você. Pronto, foi aí que a ficha começou a cair. Então eu não seria bem uma cuidadora de idosa, mas muito mais uma dama de companhia. Foi quando eu me sentei numa poltrona grande, uma poltrona de cor escuro, ao lado da cama de Dona Lorena. E novamente eu pensei, puxa, eu estou no lucro. Eu acho que eu estou muito melhor preparada para dama de companhia do que para cuidadora. E lembro de pensar, que ótimo, melhor assim, né? Ficou claro que Dona Lorena tinha me contratado porque precisava de companhia, mas eu entendi o motivo. A casa era muito grande, sabe? Nossa, imensa, escura também. E a casa tinha um clima esquisito e solitário. Quando Dona Lorena terminou de jantar, eu apanhei a bandeja de prata e levava para a cozinha. E foi aí que eu escutei uma risada de criança. Escutei claramente. Era uma risada de menina, sabe? Vinda de um dos quartos no fim do corredor. E aí, contrariando o pedido da minha patroa, eu acabei indo ver o que era aquilo, porque na casa, na parte da noite, só eu e a Dona Lorena. E eu acabei indo investigar. Ouvi nitidamente o riso de uma criança, de uma menina. Quando eu fui até o lugar de onde vinha esse riso, que eu espiei, não havia ninguém ali. Assim que eu cheguei em frente ao quarto, eu fui abrindo a porta lentamente, foi revelando aquela porta uma escuridão tenebrosa, aquele odor de coisa velha vinda do seu interior. Por algum motivo, não tinha luz naquele quarto, mas eu lembrei que eu tinha visto uma lanterna. Assim, tinha uma mesinha no corredor e debaixo daquela mesinha eu vi uma lanterna. Então eu voltei até ali, metade do corredor, peguei a lanterna e aí continuei investigando o interior do quarto misterioso. Eu já tinha visto coleções de bonecas, mas nenhuma como aquela. Então, quando eu vi aquela boneca, e a boneca estava sorrindo, eu imaginei que a risadinha escutada por mim tinha vindo de uma daquelas bonecas. Foi quando eu peguei duas das bonecas, das muitas tantas que estavam no quarto. Uma delas que eu peguei estava com a cara toda queimada. Sabe, quando a cara está sapecada, assim,
de carvão, de cinza antiga e até alguns trechos retorcidos, foi nessa hora que eu levei um susto. Quando eu estou pegando essa boneca que estava com a cara queimada, eu percebi que uma vela se acendeu sozinha. Eu tinha comigo a convicção de que aquela vela não estava acesa antes. Eu me assustei. E quando eu olhava para a vela, pelo reflexo do espelho, eu vi o momento exato em que uma sombra passou por trás de mim e eu senti aquele arrepio. Era difícil dizer, mas eu me convenci de que talvez a dona Lorena ela tivesse entrado no quarto, porque afinal de contas, quem mais teria acendido aquela vela? Será? Será que teria sido mesmo a dona Lorena? Bem, eu acabei indo embora daquele quarto e acabei chegando com a bandeja, que eu tinha deixado no aparador do corredor até a cozinha. Na outra manhã, enquanto eu lavava a louça do café matinal, a dona Lorena, lendo o seu jornal, ela disse: Rodolfo Bittencourt morreu. Ô, dona Lorena, é alguém que a senhora conhecia ou conheceu? Ah, eu era muito amiga da irmã dele, mas ele também morreu há muito tempo, muitos anos. Ah, levei um susto, eu sinto muito. Eu até fiquei assim um pouquinho comovida, tocada, porque eu percebi que a dona Lorena, ela leu uma notícia antiga, mas ficou triste. E aí ela me perguntou na sequência: e como foi que você dormiu? Não, dormi bem, dormi. Gostou do seu quarto? Gostei sim, dona Lorena. É bem confortável. Ótimo, então você não vai precisar mais. Ótimo, então você não vai precisar mais bisbilhotar os outros quartos. Eu não vou não. Eu pensei comigo, será que ela viu eu entrando naquele quarto? Eu até ia falar para ela da vela, mas depois de ser repreendida, eu achei melhor não falar nada. A dona Lorena, ela tinha um jeito sério de falar que exigia sempre muito respeito. Mais tarde, naquele dia, eu estava terminando de tomar o meu banho e quando eu fui pegar a toalha para me enxugar, a toalha caiu no chão, fazendo com que eu desse de cara com a boneca do rosto queimado da noite anterior. A boneca estava encostada na porta do banheiro e olhava para mim. Levei um choque. A boneca com certeza não estava ali quando eu entrei no banheiro, não, no chuveiro. Não, ela não estava ali. Eu achei que tinha sido um jeito estranho de dona Lorena mostrar que ela sabia que eu tinha mexido na boneca. Mas a forma como a boneca estava apoiada na porta, pelo lado de dentro, não tinha como a dona Lorena ter deixado a boneca ali e ter conseguido fechar a porta depois. Eu teria escutado, apesar de estar tomando banho com o chuveiro aberto, mas eu teria percebido. Mas mesmo assim, eu sabia que eu deveria colocar a boneca de volta no lugar que ela estava, lá no quarto, no fundo do corredor. Então, eu me vesti, apanhei a boneca. Nesse momento, eu até estava trêmula. E eu fui com todo cuidado deixar a boneca novamente no quarto misterioso da noite anterior. Coloquei a boneca num canto e saí. Mas a partir daí, de uma coisa eu estava certa: a casa tinha algo de estranho. A casa tinha algo de misterioso, enigmático.
Ao longo de 15 dias, eu estava entrando no meu quarto quando as luzes todas da casa começaram a piscar de maneira abrupta, até que se apagaram. Nesse momento eu desisti até de entrar no meu quarto e eu saí correndo de encontro onde estava a Dona Lorena. E quando eu cheguei ao local, eu fui falando assim num tom mais alto do que o normal. Dona Lorena, a senhora está bem? E ela olhou para mim e disse: eu estava, até você me acordar. Ela falava assim, com uma categoria, sem gritar, mas era uma bronca. A verdade era que eu estava assustada, porque a casa era assustadora. O salário era muito bom, mas eu estava muito assustada. Então batia uma saudade do bar e eu ainda lamentava o porquê do Vitor ter vendido o comércio. Ô Vitor, por que você fez isso? Já sem graça, eu dei boa noite para Dona Lorena e voltei para o meu quarto. Quando eu me deitei, eu senti que a porta do meu quarto começou a sacudir sozinha. Não, ninguém batia nela. Mas sabe quando a porta treme? Sabe quando a porta balança, treme? Só que o barulho era forte e ensurdecedor. E eu, muito assustada e sem saber o que fazer, a porta, ela batia, sacudia em sons altos e de repente eu comecei a ouvir sons de arranhões. Podia-se escutar claramente que a porta estava sendo arranhada. Eu não tinha o que fazer. Eu estava acuado em minha cama. A alternativa foi cobrir a minha cabeça para não ver nada. E cobrindo a cabeça eu tentaria diminuir aquele som, aquele barulho. Quando eu senti que as coisas se acalmaram, eu me levantei, a luz tinha voltado e com tudo claro, eu pude então observar que havia arranhões na parte de dentro da porta. Mas como? Se eu estava sozinho ali naquele local? Eu sabia que não tinha nada no meu quarto. Então, como explicar os arranhões novos do lado de dentro da porta? Eles surgiram do nada. No outro dia, durante o café da manhã, eu senti que não poderia me calar, até porque eu precisava do emprego e principalmente daquele salário. Exatamente por isso, eu resolvi puxar o assunto com a minha patroa. Ô, Dona Lorena, a senhora já viu, assim, algum animal por aqui, algum morcego entrar na casa de noite? Bem, me pensou a Dona Lorena e respondeu com aquela categoria e exatidão de sempre. Sim, eu acho que tivemos um ou outro morcego por aqui nos últimos anos, nos últimos 60 anos. Como o quintal é grande e há árvores frutíferas, esse tipo de animal, de bicho, é atraído. Então, eu acho que um morcego deve ter entrado no meu quarto hoje à noite, sabe? Quer dizer, a noite passada. Foi quando a Dona Lorena me pediu uma coisa que me deixou assim, meio cismada, preocupada. Ela pediu que eu tirasse a blusa, ela queria me examinar para ver se eu não havia sido mordida por algum morcego. Por que eu achei estranho? Eu não sentia nenhuma dor e não tinha reclamado de nenhuma mordida. Eu achava impossível ter sido mordida. Enquanto eu tirava a blusa e Dona Lorena, com os óculos pendurados no nariz, me examinava, foi quando eu falei, até com uma certa energia para Dona Lorena. Não, Dona Lorena, eu juro, mordido eu não fui, de jeito nenhum. Morcegos transmitem raiva aí dali. E quando surge um sintoma, já pode ser tarde demais. O morcego e a raiva apresenta 100% de mortalidade. Eu posso agora colocar a minha blusa? Peraí, deixa eu ver agora os seus pés. Não, Dona Lorena,
Eu dormi com uma meia. Mas não adianta muito. Mas eu saberia, dona Lorena, se eu tivesse sido mordida. É mesmo? E se eu dissesse a você que meu primo Belmonte, ele levou uma mordida no pé de um bicho desses? Ele não viu. O Belmonte não reparou. E quando ele sentiu os sintomas da raiva, infelizmente, já era tarde demais. Ele acabou morrendo disso. E isso aconteceu aqui, nessa casa, num desses quartos. Olha, morrer com essa doença é uma morte terrível. Não tem nada de nobre. A raiva pode causar um quadro de encefalite, que é inflamação no cérebro, uma inflamação aguda, travando todos os nervos. A pessoa morre sem ter nenhuma condição de respirar e com uma dor de cabeça infernal. É sempre letal. Quando a pessoa é acometida pela raiva, infelizmente, 100% dos casos são fatais. Eu preciso chamar um dedetizador imediatamente. Não, dona Lorena, não precisa, porque na verdade eu não vi um morcego. Ué, você disse que viu? Não, eu vou explicar para a senhora. Eu não vi morcego nenhum. É que alguma coisa arranhou a minha porta ontem à noite, a parte de dentro do meu quarto, sabe? Nessa hora, a dona Lorena, sem dizer nada, se levantou e saiu. Eu não sei porquê, mas a dona Lorena ficou chateada quando eu mencionei os arranhões. Eu só sabia que eu não podia mais continuar trabalhando ali, sabe? Gente, o salário era tão bom, mas eu estava achando que eu não ia conseguir completar nem um mês naquela casa como dama de companhia da dona Lorena. Que pena, eu precisava tanto do dinheiro. Naquela mesma noite, as luzes voltaram a oscilar e apagaram repentinamente, enquanto que eu estava sentada na minha cama e li um livro. Eu pensei em tudo o que eu tinha passado na noite anterior. Lembrei dos arranhões. Fiquei com muito medo dos morcegos. Lembrei agora do primo de dona Lorena, o tal de senhor Belmonte, que tinha morrido de raiva. Eu pensei comigo, como dona Lorena está agora dormindo, eu prefiro ir passar a noite lá fora, na rua. Amanhã cedinho eu volto para casa. Aí eu aproveito, converso com a dona Lorena e peço demissão, peço as contas, porque eu não tenho condições de ficar. Eu vou me embora. Quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Nem peguei nada meu. Apenas o livro que estava na minha mão eu mantive, talvez pensando até que eu fosse continuar lendo. Eu desci correndo pelas escadas no meio da escuridão. Ao chegar na porta da frente da mansão, eu dei de cara com uma menina. Uma menina loura, vestida com uma camisola branca antiga. A menina segurava uma vela acesa. A menina lentamente, ela se virou para mim rindo. E quando eu vi aquela menina sorrindo para mim, eu fiquei paralisada de medo. E de repente, a menina apagou a vela. E ela começou a vir de encontro a mim. Nessa hora eu me recuperei da paralisia. Eu deixei a chave cair, mas eu consegui correr para o lado contrário, fugindo da garota. Quando ela viu que eu fugi, ela também não veio atrás. Não, você não entenderia, a menos que acontecesse com você. Mas eu garanto que o que eu tinha visto
não era uma coisa deste mundo. Aquela menina não estava viva. Eu cheguei a correr até a porta para ir embora, mas eu acho que eu precisava de respostas. Talvez só para provar a mim mesma que eu não estava ficando louca. Fiquei então no jardim da casa, mas foi aí que eu passei aquele resto da noite. Me alegrei quando os primeiros raios de sol começaram a surgir. Antes que Dona Lorena levantasse, eu voltei para dentro de casa e comecei a preparar o café. Foi depois que a minha patroa se levantou. A cumprimentei e quando o fiz, a mesa já estava posta. Ela me elogiou pela arrumação e disse-me: eu estou gostando muito, Idalina, muito mesmo do seu desempenho, sabe? Já tive algumas colaboradoras, mas nenhuma chegava aos seus pés. Só que naquele dia eu precisava ter uma conversa muito séria com a Dona Lorena. Eu havia decidido a contar para ela sobre tudo o que eu tinha visto e esclarecer que eu nem tinha conseguido dormir naquela noite. Então eu não teria mais condição de continuar ali. Só que a Dona Lorena, ela parecia adivinhar o que eu ia falar para ela. Ela começou com um elogio e depois ela emendou antecipando aquela história. E ela começou a me contar, assim, do nada. Idalina, eu sei que você está ansiosa para falar comigo, mas eu quero te contar toda a história. Lecira era minha irmã. A Lecira era mais velha do que eu, 2 anos para ser exata. Naquela época, as doenças não eram diagnosticadas como hoje são. As pessoas não mandavam os filhos a psicólogos, a psiquiatras. A minha irmã Lecira, ela tinha uma doença mental. Ela gostava muito de fogo. Tinha verdadeira adoração por fogo. Todos da família estavam dormindo em seus quartos, menos a Lecira naquela noite. Aí ela entrou no quarto dos meus pais e ela tocou fogo. E depois ela bloqueou a porta com uma cadeira para que ninguém conseguisse abrir a porta e fugir. Nossa, Dona Lorena, isso aconteceu aqui? Sim, aqui. E todos morreram, Dona Lorena? Sim. Ela me respondeu com a cara bem triste. E Dona Lorena prosseguiu. Eu consegui sair do quarto dela quando eu ouvi meus pais gritando. E fui a única que sobrevivi da família. E Lecira, ela também morreu no incêndio, um incêndio que ela mesma causou. Sabe aquela boneca com a cara queimada que você viu? Sei, sim, senhora. Então aquela boneca era a preferida da Lecira. E eu acabei ficando com ela como lembrança de que um dia eu tive uma família. Dona Lorena, e por quê? Por que ela fez isso? Ah, não sei. Como eu disse a você, ela era 2 anos mais velha que eu e com certeza tinha problemas mentais. Não tenho uma resposta. Eu estava estupefata com a história contada pela Dona Lorena. Então talvez quando eu entrei no quarto e mexi nas bonecas, isso de alguma forma acordou o espírito de Lecira. Um espírito que Dona Lorena não via, não ouvia, não sentia, tinha muito tempo. Dona Lorena jamais havia saído da casa, porque aquela casa era a referência de família que ela tinha. Mas pela primeira vez, eu vi a Dona Lorena humilde. E isso é tão verdade que pela primeira vez a Dona Lorena me pediu ajuda.
disse que era hora, sabe, Dalina, de encaminhar o espírito da minha irmã para um lugar, não sei, um lugar adequado, um lugar correto. Eu sinto que o espírito dela ficou preso nessa casa. O dos meus pais, não. Mas o espírito dela ficou preso nessa casa. Eu vi nesse momento que eu não podia abandoná-la. E eu entendi que eu não estava ali à toa. Então eu lembrei de quem? Do seu Tadeu. Do meu amigo lá do bar. O homem que tinha planejado comprar um bar para eu trabalhar. Ele era médico aposentado e ele era médium. O rei do dominó. Então, eu o chamei. Ele prontamente me atendeu, o seu Tadeu, e com autorização da dona Lorena, o convidei e ele veio até a casa. Foi quando eu apresentei o senhor Tadeu para a dona Lorena. Ele fez uma primeira sessão espírita por lá. Não foi suficiente, precisava de outras. E aí ele contou também com a ajuda de outros membros do centro que ele frequentava. O espírito de Lecira acabou sendo encaminhado. E o melhor de tudo, dona Lorena ganhou um parceirão de jogo, o senhor Tadeu. Tanto dominó, que ele gostava, e jogo de cartas, que ela amava. E muito mais do que isso, eles começaram a namorar. Não houve mais necessidade que ela tivesse uma dama de companhia, porque ela ganhou um cavalheiro, e que cavalheiro de companhia. Hoje eu moro e vivo na cidade do Rio de Janeiro, porque eu me casei com Dionísio, e nós temos um casal de filhos. O menino, ele trouxe do seu primeiro relacionamento, e a menina, eu também trouxe do meu primeiro casamento. Vivemos juntos, unidos e felizes. Mas olha, foi por pouco, por muito pouco, que eu não fugi com medo de tudo. Valeu a pena ter tido coragem para enfrentar. Gostaria de, ao final da minha história, que você também enviasse para cá o seu comentário. Vou ficar esperando.